Salve, salve, Marius! Bem-vindo de CN Pônica e eu sou o Paulo Nunes. お前はもう死んでいる。Hoje venho trazer essa grande curiosidade para vocês, pessoal. Vocês sabem qual foi o segundo mangá lançado aqui no Brasil? Porque o primeiro é o Lobo Solitário, tá até agora terminando a reimpressão pela Panini, que foi o primeiro mangá a ser trazido no Brasil. Mas e o segundo? Qual foi? O segundo foi esse daqui, pessoal. Sua Majestade, o Imperador Hirohito, trazido pela Vox Editora. Esse mangá ele saiu aqui no Brasil em 1989, ele é o único mangá dessa editora. Lá no Japão ele foi lançado em 1987, 2 anos antes do falecimento do Imperador Hirohito. O Imperador Hirohito ele subiu ao trono em 1928 e foi até 1989, que foi o ano que esse mangá saiu aqui no Brasil. É lógico, como é um volume só esse mangá, ele vai ter spoilers aqui, tá? Então é o seguinte, ele conta várias partes da vida do Imperador Hirohito, que vão desde o nascimento dele, mostra ele nascendo, e vai passando por momentos muito importantes. Por exemplo, quando ele sai do Palácio Imperial para ir morar com outra família, né? Que eram pessoas de confiança do Imperador, porque lá eles tinham esse costume, naquela época, de dar para outra família confiável ou a criança para ser criada, porque a família imperial não tinha tempo para fazer isso daí, porque eles tinham muito compromisso, então eles não queriam que isso atrapalhasse a criação dos seus filhos. Mostra quando o pai do Hirohito morre, né, ele morreu muito novo, com 40 e poucos anos, ele tinha muita doença. Mostra quando o jovem Hirohito vai para a Europa, porque o Hirohito ele pega muitas coisas ocidentais e traz para o Japão. É da hora dizer que o avô do Hirohito, para quem não sabe, é o Meiji. Que o Meiji, a era Meiji é bem conhecida, né? Principalmente por questão de Samurai X, que é a época que o avô do Hirohito foi imperador. Então isso é uma coisa bem interessante de a gente saber também. Aí ele vai ficando adulto, como o pai dele, como eu falei, o pai dele falece, né? E entra ele como imperador, ele sobe ao trono. Só que aí vai vindo algumas histórias mais importantes, por exemplo, do motim que teve para iniciar uma guerra com a China, o motim do exército japonês. Então o mangá ele passa essa questão de que muitos soldados, muitos generais ali queriam guerra, queriam fazer alguma coisa, entendeu? Enquanto o imperador, ele é visto como um homem de paz, o homem da paz. Coisa que, assim, eu não acredito muito pelo fato de que ele foi o cara que se juntou ao Stalin, da Itália, e também ao Hitler, da Alemanha. E começaram a Segunda Guerra Mundial. Então, será que ele era tão da paz assim? Será que ele não conseguiria controlar o seu exército? Era tudo culpa do exército que só queria batalha e batalha? Então eu acho que ele foi um imperador muito estratégico, ele foi muito inteligente. Por que isso? Que nem eu falei, mostra essa parte do motim, que iniciou uma guerra com a China, logo depois de terminar a Primeira Guerra Mundial. Aí depois vem a Segunda Guerra Mundial. Então foram muitas guerras seguidas que o Japão entrou. E essa segunda foi a única, e a primeira no caso, né, que o Japão perdeu. Até então eles sempre ganhavam as guerras. E é interessante essa parte da história, porque assim, como quem ficou supervisionando o mangá foi o Toshiaki Kawahara, ele era um jornalista da corte imperial. Então ele trabalhava para o próprio imperador, entendeu? Então eu imagino que assim, quando foi feito esse mangá, foi realmente para enaltecer o imperador Hirohito, não mostrar os defeitos dele. Então não é uma biografia feita por alguma pessoa que mostra a história como ela foi, e sim para mostrar o lado bom do imperador, não que ele tenha sido só uma pessoa ruim. Como eu falei, ele foi dos três que eu falei, Stalin, Hitler e ele foi o único que não foi assassinado, porque o Stalin foi e o Hitler também, né, pelos inimigos. E nessa história também aparece o general MacArthur, que era um general americano, né? Então os Estados Unidos dominou o Japão, né? E esse General MacArthur, foi lá pro Japão e tal. Conversou várias vezes com o imperador Hirohito e ele decidiu não matá-lo, porque em várias conversas ele foi conhecendo o imperador e o imperador deu a entender que ele não queria aquilo, que o seu exército tinha grande parte nisso, enfim. O imperador, digamos que ele desceu um degrau
porque ele é um imperador, né? Ele é muito mais que um simples general do exército americano. Ele desceu um degrau para poder ficar vivo, né? O cara foi super esperto. Tanto é que conseguiu ficar vivo até 89, viveu pra caramba. Então basicamente é isso. Vários recortes da vida do imperador Hirohito. Conhecemos várias pessoas interessantes. Fiz uma pesquisa para ver se realmente o mangá contava histórias e tinha pessoas que existiam, e sim. Tem alguns livros americanos aí, de autores americanos, que falam sobre isso. Pesquisei alguns sites especializados em história. Confirma o MacArthur, confirma o Hirohito, enfim. Só que, como eu falei, ele não é esse belo imperador que o mangá fala, né? Então esse eu acho que é um dos defeitos dessa biografia. Mostrar só o lado bom do imperador. Porque ele foi feito para isso. Ele foi feito para enaltecer o imperador. E olha que legal, ele foi lançado com luva naquela época que não tinha esse costume de mangá. Ele foi lançado no formato integral, no formato tanco. E como vocês podem ver, todas as páginas, por mais que comecemos o mangá na leitura ocidental, a forma de leitura mesmo dos quadros é oriental, da forma de mangá. Tanto é que vocês podem ver essas setas indicando qual o caminho dos quadros que você deve seguir para poder seguir a leitura. Eu acho assim, quem comprou na época com certeza teve muita dificuldade, porque estranhou muito, né? Agora, pra gente que o mercado de mangá já tá imenso, todo mundo já sabe ler mangá, tipo, é muito fácil, não precisaria das setas, é óbvio, mas é interessante ver como que a editora Vox fez nessa época na edição, de trazer isso daí. Então é isso, pessoal, acho que é isso que eu tinha que falar desse grande mangá aqui, que podemos dizer o primeiro tanco, né, do Brasil, que foi lançado aqui pela editora Vox em 1989, tá? Muito fácil de achar, você acha na estante virtual, em alguns sebos, você sempre vai achar, porque como ele não é um mangá super grandioso, feito por autores grandiosos, e ele não é uma história wow, né? Como falei, recortes interessantes para você conhecer a vida do imperador, que só mostra o lado bom do imperador. Pessoal, esse foi mais um vídeo de curiosidade aqui de Série Nipônica, tá bom? Curta aí se gostou do vídeo, curta o nosso Instagram, que tá com postagens super legais. Já postamos sobre a origem das light novels, quem gosta de light novel, um mercado que está crescendo no Brasil também. Então temos postagem lá muito interessante no Instagram, tá bom? Temos também vídeos de TikTok do Júnior, né? Que tá bem empenhado na parte do TikTok dele, trazendo vídeos engraçados sobre mangá ou de curiosidades também. Também colocaremos lá no nosso perfil do Série Nipônica no Instagram, beleza, pessoal? Então é isso. Sábado que vem estaremos de volta, tá certo? Falou!